Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar de um novo indicador e esse indicador é o perfil de volume que vai completar o indicador nativo do Profit, que é o Volume Profile. Antes de falar do indicador, vou falar um pouco da teoria do perfil de volume, né, e comparar um pouco com o perfil de mercado. Tentar fazer um vídeo curto e na sequência a gente faz os vídeos falando do indicador, tá? Vou falar um pouquinho da teoria antes. Bom, o que é a teoria do perfil de volume? Na verdade, o que a gente tem aqui é uma estatística dizendo que o preço vai estar dentro de uma região conhecido como desvio padrão, né? Então, a gente tem os sigmas do desvio padrão, a gente tem o sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, e a gente vai prestar mais atenção no sigma unitário, no sigma 1. Tá? O que é esse sigma 1? Esse sigma 1 representa 68,2% do range. Tá? Então, se você tem como fazer uma medição, seja do preço ou do volume na horizontal, a gente consegue determinar essa região de valor, né, de acordo com a teoria do desvio padrão. Essa teoria é muito interessante e eu vou passar depois algumas dicas, né, de como utilizar essa questão dessa estatística, né, ou dessa teoria do desvio padrão. Para os usuários do Profit Pro ou até do Profit Chart, a gente tem como fazer essa medição do volume na horizontal utilizando o indicador nativo do Profit, que é o Volume Profile. E é um indicador interessante, porém, como eu já havia comentado em outros vídeos, esse indicador ele infelizmente não traz a região de valor, ele não traz essa região dessa concentração, né, do volume. Então, o que os usuários hoje estão fazendo, né, para contornar essa situação de não ter esse cálculo da área de valor? O pessoal utiliza um indicador chamado TPO, que é o Time Price Opportunity, né, que é nada mais nada menos que o Market Profile. O Market Profile ele tem uma semelhança, né, vamos dizer assim, com o Volume Profile, né, ou traduzindo, né, a gente tem o perfil de mercado, que é o Market Profile, e tem o perfil de volume, que é o Volume Profile. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Porque enquanto o perfil de mercado indica por quanto tempo o preço foi negociado em cada nível, o perfil de volume ele mostra quanto de volume foi negociado. Então são informações diferentes, né? O TPO, ou Market Profile, ele mostra por quanto tempo o preço ficou em cada nível de preço, não levando em conta o volume, né? Então é uma informação diferente, né? Já que, assim, o meu entendimento e de muitos, né, já que é o volume de compra e venda, né, que move o preço e não o tempo, né, então na verdade para mim o perfil de volume ele é um pouco mais preciso, né, do que na verdade o perfil de mercado. Para demonstrar isso eu fiz uma exemplificação aqui em duas planilhas, né, fazendo um exemplo, né, do que é o perfil de mercado,
e o que é o perfil de volume. Tá? Então, vamos ver se eu consigo explicar esse exemplo. Né? Eu fiz aqui 4 quadrantes. O primeiro quadrante eu quis representar o movimento do preço entre 9 e 9h30, né, de um dia qualquer. Né? Eu aqui embaixo eu coloquei o spread de cada um desses candles aqui, tá? Um gráfico temporal de 1 minuto, né? Então aqui eu tive um spread de 10, aqui um spread de 5, aqui um spread de 8. Não estou me importando se foi um candle de alta ou de baixa. Estou marcando simplesmente o spread. Aqui embaixo eu marquei efetivamente o spread, tá? Então esse spread aqui foi de 10, esse aqui foi de 5, esse aqui foi de 8, esse aqui foi de 6 e assim por diante, tá? Então nesse quadrante aqui da direita superior, nesse exemplo de perfil de mercado, eu fiz uma divisão do spread do candle pelo spread. Então, na verdade aqui vai dar sempre 1. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei para cada minuto, eu fatiei o spread, né, colocando um bloco de 1, de valor unitário, valor 1, né, e aí eu fui colocando de acordo com o movimento do preço. Então eu fui sobrepondo aqui, né, eu fui colocando em cada um dos minutos o quanto teve de spread, né, minuto a minuto. No final desse range aqui de 30 minutos, o que eu fiz? Eu fiz a soma de todos esses bloquinhos na horizontal. Então, por exemplo, aqui no 5.209,50 eu tive um bloco. Então aqui eu tenho 1. Né? Aqui no 5.209 eu tive outro bloco, porque aqui eu tive apenas um único, um único movimento do preço nesse nível. Então aqui só teve 1. Né? Em outros lugares, por exemplo, aqui embaixo eu tive 1, eu tive 2, eu tive 3. Então eu tive um bloquinho aqui, aí eu tive outro bloco aqui e tive outro bloco aqui. No final eu tive 3 blocos. No final desse range de 30 minutos eu fiz a soma desses valores na horizontal. Eu já não fiz mais a soma na vertical, como eu fiz aqui no cálculo de spread. Eu fiz o cálculo desses blocos na horizontal. E aí com essa soma eu tracei o que eu chamo de perfil de mercado. Tracei o perfil de mercado, né? A soma aqui, por exemplo, aqui embaixo eu tive 3, certo? Aqui eu tenho 3 blocos, 1, 2, 3. Aqui em cima eu tive, quantos blocos eu tive? Só apenas um. Um bloco aqui, um bloco, um bloco, um bloco, aí eu fui fazendo a soma. No final eu tive a soma de 173 blocos, vamos chamar assim, que foi o mesmo aqui do spread. E aí eu fui encontrar o quê? Eu fui encontrar primeiramente a região de maior concentração. Né? Eu tive 2 pontos aqui onde a soma foi 21. Tá? Eu coloquei então no primeiro, poderia ter colocado aqui nos dois, mas eu coloquei no primeiro aqui que a soma deu 21. E aí eu fiz a conta para determinar a minha área de valor. A área de valor, como nós vimos aqui nesse exemplo, representa 68,2%, né, de todo o meu movimento. Na prática, o pessoal acaba utilizando um valor redondo de 70%. Tá? Vocês vão ver quem for estudar sobre perfil de mercado, perfil de volume, vai encontrar o valor de 70% ao invés de 68,2%. Tá? Então eu fiz a conta aqui. Se eu multiplicar 173 por 0,7, eu vou encontrar o valor de 121. Ou seja, agora eu preciso determinar em qual espaço aqui, né, eu vou ter um valor igual ou acima de 121. E aí eu vou partindo da parte central, onde eu encontrei a minha região de maior concentração, eu vou fazendo a soma a partir do centro para cima, verifico se esse valor é maior que o de baixo. Se for, eu agrego esse valor na minha área de valor. Pego o segundo, comparo com esse que não houve movimento. Essa área é maior? Sim. Então agrego essa segunda linha superior na minha área de valor. Comparo o terceiro com essa primeira que ainda não se movimentou. Agora esse aqui de baixo ele tem um maior
valor do que esse terceiro, então eu agrego esse. Eu vou agregando e vou comparando essa soma dos valores que foram agregados, se ele é igual ou superior a, por exemplo, 121,10. Tá? Quando ele atingir esse valor, aí eu paro de fazer a conta. No caso aqui, eu parei no valor que deu 126. Então essa é a minha área de valor de acordo com o perfil de mercado, ou Market Profile. Diferente, eu tenho aqui o mesmo exemplo, porém levando em consideração o volume. Então aí eu tive o mesmo exemplo aqui, o mesmo movimento de preço, tá? Eu não fiz nenhuma modificação, esse quadro aqui superior esquerdo é igual nos dois exemplos, só que aqui embaixo eu tenho o volume. Aqui eu tenho a informação de volume, que é o que nós temos aí como indicador nativo do Profit, tá? E aí eu coloquei aqui em cada um dos candles embaixo o volume, tá? Das 9 até as 9h30. E aqui eu pude fazer a conta volume pelo spread. Lembra que no exemplo anterior eu fiz a conta spread por spread, já que não tinha volume. Aqui eu estou fazendo a conta volume por spread. E aí eu cheguei a alguns valores aqui que variam entre 0,25 e 1. Tá? Claro que aqui é um exemplo para facilitar, a gente pode encontrar valores muito superiores a 1 como valores bem inferiores a 0,25. Mas aqui ficou fácil porque eu tenho valores de 0,25, 0,5 e 1. E se vocês repararem aqui no exemplo, eu tenho blocos de 0,25, que é esse mais estreito, eu tenho um bloco de 0,5 e eu tenho um bloco equivalente a 1. Da mesma forma que eu fiz ali a colocação do volume, né, no outro exemplo eu tinha colocado o valor spread por spread, né, aqui nesse quadro de acordo com a posição do preço aqui nesse gráfico. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que respeitando essa relação volume por spread. Então se o meu spread foi 10 e o meu volume foi 10, a minha relação spread volume por spread deu 1, aqui eu vou colocar blocos de tamanho 1. Nesse terceiro candle, a relação foi de 0,25, ou seja, eu tive um volume de 2 por um spread de 8. Então, se eu dividir 2 por 8, eu vou ter 0,25. E aí repare que, em vez de colocar um bloco de tamanho 1, eu coloquei um bloco de tamanho 0,25. E aí eu vou repetindo essa ação até as 9h30, que foi o meu exemplo anterior. Agora, essa soma na horizontal não vai dar o mesmo valor do que no perfil de mercado, porque os valores desses blocos, eles variam, né? Porque a relação volume por spread variou. E aí eu tenho uma soma na horizontal que não é a mesma do valor anterior, que tinha dado 173, agora deu um valor 134. Né? Vou fazer a mesma conta agora para determinar o perfil de valor. 184 por 0,7 teria de dar um valor de 93,8. Ou seja, eu vou encontrar primeiramente a minha região de concentração, que no caso foi essa linha amarela, e depois eu vou fazer o mesmo procedimento de agregar as linhas superior e inferior em relação à região de maior concentração, até que essa região dê pelo menos 93,8. No caso aqui deu 94,5. Né? Se eu fizer a soma desses valores aqui, o valor deu 94,5. Da mesma forma, esses valores aqui da soma na horizontal deu um valor de 126, que é superior ao valor de 121,1, que é nada mais nada menos do que 70% de 173. Visualmente, se vocês repararem agora esse quadro inferior direito do perfil de mercado e do perfil de volume, notem que tanto a região de maior volume quanto a área de valor, elas estão diferentes, porque são informações diferentes. Né? E é por isso que é muito importante saber a diferença desses dois indicadores. Né? Perfil de mercado é uma informação interessante, porém, nós entendemos que o perfil de volume tem uma maior precisão, já que entendemos que é o volume que movimenta o preço.
Ok, pessoal, esse vídeo foi apenas para dar uma balizada, né? Para que a gente possa então agora falar do indicador, que é um indicador que eu estou chamando de perfil, que vai traçar aí, que vai determinar tanto a região de maior volume, como também a área de valor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, por favor, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações para receber novos vídeos. E te espero no próximo. Obrigado, pessoal.